Nós estamos comemorando o Dia Nacional de Combate ao Trabalho e à Mão de Obra Infantil no Brasil. E essa situação que perdura desde do Brasil colônia, passando por todas as fases do desenvolvimento nacional, onde a mão de obra de crianças e adolescentes sempre foram usadas de forma indiscriminada, como mão de obra barata, no Nordeste, no ciclo do gado, no ciclo do ouro, no ciclo do café, todos os ciclos econômicos que o Brasil viveu, isso era uma prática muito recorrente. Felizmente, ao longo dos anos, nós conseguimos superar isso, senhor presidente, e ao ponto que a Constituição de 88 conseguiu dar o primeiro grande marco no ordenamento jurídico, protegendo, criando princípios de proteção e de valorização e de dignidade à condição infanto-juvenil no Brasil. E depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no ano de 1990, consolidou esse rol, esse rosário de princípios, de artigos no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo quais são os direitos, quais são os processos de proteção dessa criança que ainda é vítima de mão de obra infantil. O Brasil, ainda assim, com todos esses avanços reconhecidos nos últimos anos, ainda está na lista dos 10 países que mais explora a mão de obra infantil, inclusive sendo condenado pela Organização das Nações Unidas reiteradas vezes. As instituições internacionais têm cobrado do Brasil uma política pública mais eficaz no sentido de reduzir esses números que chegam, segundo os dados da Unicef, a mais de 3 milhões de jovens, de crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade e grande parte deles ainda sendo vítima do trabalho infantil. Nós temos um projeto de lei, uma legislação que hoje consolida com outros deputados a penalização para aqueles que incidirem na exploração de mão de obra infanto-juvenil no Brasil. Nesse projeto de lei, nós estamos agravando e estabelecendo penas para aqueles que violarem este princípio que, eu repito, não é um princípio apenas consagrado no nosso ordenamento jurídico nacional, mas é um princípio que faz eco a várias outras sociedades, a vários outros países que condenam a mão de obra infantil, evidentemente aquilo que está definido como usurpação e violação de direitos elementares de crianças e adolescentes, que muitas vezes preterem a escola, preterem o convívio da família para serem quase que vítimas de trabalho análogo a trabalho escravo.